Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive um pequeno problema de conexão. Meu tablet é bem velhinho, então ele não conseguiu, eu não conseguiu gravar mais vídeos lá pelo Instagram. Então eu decidi gravar o vídeo e deixar aqui no YouTube, porque aí quando a pessoa quiser ver ou olhar de novo para estudar, não sei também se alguém vai olhar e ver para poder estudar. Também não sei se esse vídeo vai ser visto ou não. Mas eu acho que quando a gente passa um conhecimento para outra pessoa, né, é uma forma da gente retribuir a humanidade com aquele conhecimento que a gente recebeu. Não adianta a gente só guardar determinados conhecimentos só pra gente, né? Então a gente sempre tem que passar para frente. Então eu vou gravar alguns vídeos sobre alguns assuntos, como eu disse para vocês, algumas pessoas sempre me perguntam, né, me fazem questionamentos dentro da minha área, e às vezes são perguntas que, tipo, 2 ou 3 pessoas me fazem, tanto na rua quanto na internet. Então eu decidi fazer alguns vídeos sobre esses assuntos, principalmente desses que tem conflito, né? Que às vezes eu vou explicar para 2 ou 3 pessoas de uma vez, então eu deixo gravado aqui, quando a pessoa quiser vir é só ela ver. Acho que se for explicar, eu vou sempre explicar da mesma maneira, a não ser que eu evolua, eu grave outro vídeo. Mas são sempre questionamentos parecidos, sobre temas parecidos, então eu vou deixar o vídeo gravado. Se alguém ver ou não ver, ele está aqui. Como eu estava falando para vocês lá, as pessoas têm muita dúvida, algumas 2 ou 3 ex-alunos me falaram sobre essa questão do tempo e do espaço, que tem muita dificuldade de entender essa questão de tempo espacial, né, dentro da história em si. Porque alguns professores de história, eles não explicam muito essa questão dos conceitos que nós usamos, porque também não se pede muito, né. Esses conceitos são estudados só na faculdade, mas assim que a gente introduz, né, na faculdade, assim que a gente começa aqueles questionamentos, né, quando a gente entra na faculdade, a gente começa a perguntar, mas o que é história? Mas não tem como a gente entender o que é história sem saber, sem entender a matéria-prima do estudo da história como ciência em si, que é o tempo. A história não existe sem o tempo, não existe sem o ser humano no tempo. Então, antes de entender o que é história, assim como a gente não entende a gente não entende o ovo sem entender a galinha, sem saber que é a galinha, que senão a gente pode confundir aquele ovo com um ovo de cobra. Não, acho que não tem como, porque são ovos diferentes. Tá, tudo bem. Mas a gente tem, para se entender a história, a gente tem que entender também o que é tempo, né? O conceito de espaço é bem interessante, também é muito importante para se entender a história, mas o tempo é muito mais, já que o tempo é a matéria-prima fundamental dos estudos históricos. E por que a gente estuda, né, essa questão do conceito de tempo, da significação, né, do conceito de tempo e espaço? Porque situar e nortear o ser humano no tempo e no espaço é um dos papéis mais importantes da história. Então, você se sentir situado, você se nortear, né, dentro do tempo e do espaço, né, é ser ponte, né, usar a história como ponte entre a compreensão da sua própria realidade e do conjunto das ações, né, das atividades humanas, do ser humano, no decorrer de um determinado período, né. É você saber, por exemplo, que lá no período paleolítico o ser humano se comportava de determinada maneira porque ele vivia de um determinado espaço. Então, você usou a realidade daquela pessoa, daquele indivíduo que vivia naquela época, num determinado espaço. E a transformação que aquilo aconteceu, né? Que aquilo refletiu sobre um evento futuro. Porque, por exemplo, para se descobrir a lâmpada, né? Que a gente tanto usa, a lâmpada. Para se saber a lâmpada, alguém teve que descobrir o fogo. Ou alguém teve que controlar alguma grandeza física, né? Algum termo físico que eu não me vem à cabeça agora, para a pessoa poder ter essa ideia, né, de inventar a lâmpada, de inventar porque as coisas não são inventadas mais, né, mas de reproduzir alguma coisa ou dar um desenvolvimento maior a uma ideia pequena ou alguma ideia primária e transformar na lâmpada que a gente tem hoje, nessas lâmpadas de alta tecnologia. Então, é isso que acontece com a história, né? Por meio da história que a gente consegue identificar essas coisinhas, essas transformações. Porque para você entender uma coisa grande, você tem que entender como que ela começou, né? Como que essa ideia começou. Bem, sobre o espaço, os seres humanos eles sempre organizaram os espaços de vivência e convivência, né? Eles sempre tiveram essa tendência de organizar os espaços, né, de acordo com as características e com as funções. Por exemplo, tem um banheiro. O banheiro, qual é a característica do banheiro? Tem o vaso, tem a pia para se escovar os dentes, para tomar banho, para você fazer suas necessidades fisiológicas. Então, essa característica e a função
né, daquele ambiente ali, daquele espaço em si. Então, o ser humano sempre teve essa tendência de organizar e dar nome para as coisas, desde que o ser humano, né, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Por exemplo, a casa. O ser humano antes andava de um lugar para o outro em busca de alimento, até que em um determinado momento ele começou a viver nas cavernas, né, ou em habitações rústicas, rudimentares, e começou a dar função para aquele lugar era para proteção. E assim, ele foi dando ao templo, aí vieram os templos, para que é o templo? É para agradecer aos deuses, né, pelas coisas, oferecer sacrifício. Então, o espaço em si, né, dentro da história, é entender isso, qual é essa característica, qual é essa função de vivência e convivência dos egípcios, ou dos gregos, ou de nós, guaçuienses, perdidos no meio do Brasil, tem nem alguns mapas nem tem. Falando em mapa, para facilitar a nossa compreensão desse espaço, né, onde um determinado evento aconteceu, é sempre importante usar o mapa. Para a história, todo mundo imagina assim, que que o mapa, né, é uma ferramenta, né, um instrumento só utilizado na geografia. Mas isso é mentira, tipo, é incabível, né? Porque o mapa também ele é muito importante, né? As projeções cartográficas também são muito importantes para os estudos históricos, para você se situar nesse espaço e no tempo, né? Como eu disse para vocês, né? O tempo é a matéria fundamental para os estudos históricos. Por que o tempo ele é fundamental para se estudar a história? É porque por meio dele a gente consegue identificar as transformações humanas. E torna possível também você analisar o desenvolvimento dessas ações, você analisar essas transformações que vêm acontecendo. Etimologicamente, a palavra tempo, para vocês terem uma noção de quanto importante o tempo é para a história, a palavra tempo ela se originou do latim tempus, e do grego termino, que significa cortar em pedaços ou dividir. Então, assim, na história, o que a gente faz na história, né? Nada mais do que isso, deu um significado da palavra que vem do grego, que originou o latim. É dividir, né? Cortar, partir em pedaços, né? Desde a antiguidade que os seres humanos, os estudiosos em si, eles buscam conceituar o termo tempo. Só que como se trata de um conceito multidisciplinar, o que é multidisciplinar? Ele é usado por várias disciplinas. O tempo ele pode ser conceituado por várias disciplinas em si, cada uma delas dando significado, né, segundo as suas visões do que é ciência e do que é tempo. Então, como ele é multidisciplinar, o significado dele vai depender do contexto que vai ser usado. Para a física, ele vai ter um significado, para a matemática, ele vai ter um significado, para a geografia, ele vai ter um significado. Então, vai depender muito de como que ele vai ser usado, como que ele vai ser empregado no contexto em si. Aí, dessa forma, a gente pode obter inúmeras respostas quando a gente se pergunta, né? O que é tempo? O tempo para a física é uma grandeza física relacionada à observação de, sei lá, episódios em série. Para matemática ou para datação, eles vão ser eventos sucessivos. Para geografia, para geologia, para meteorologia, vão ser fenômenos meteorológicos relacionados ao clima, né? Como é que está o tempo? A pessoa vai perguntar como é que está o tempo. Ela vai descrever lá as características relacionadas ao clima, aquele fenômeno meteorológico, né? Igual as pessoas falam na televisão. Ele também pode ser para a história, por exemplo, a duração de fatos, que vão determinar momentos, né, importantes em certos períodos de duração. Então, a resposta ela vai depender do contexto que vai ser usado, quando a gente se pergunta o que é tempo. Aí cada indivíduo, né, e cada sociedade também vai se relacionar de maneira diferente com o tempo. Ele vai poder ser cíclico, ele vai ser linear. Como o tempo é uma criação humana, né, ele vai ser como a gente pegar e botar numa sala, botar uma mesa, um cubo dentro dessa sala e várias pessoas e pedir para cada uma, um cubo mágico, né, cada uma descrever a cor que está vendo. Cada uma vai ver uma cor diferente, vai ver uma posição diferente e vai descrever aquilo ali de acordo com o que ela está vendo. Então, como é uma criação humana, ela também vai depender de quem está vendo, da sociedade que está vendo, da sociedade que está usando, né? Ele também pode ser, no decorrer da história, né, ele causou muita fascinação e mistério por causa disso mesmo, como várias sociedades, por meio da filosofia, da sociologia, como elas tentaram conceituar o tempo, ela sempre causou fascínio e mistério, desde os primeiros homens que faziam a arte rupestre, né, nas cavernas, nos primeiros círculos que as pessoas sentavam diante da fogueira para contar a história. Então o tempo sempre foi uma coisa que causou fascinação nas pessoas. Então, por isso, essa necessidade tão grande de cada disciplina, cada ciência,
definir, né, o que é tempo. O tempo, então, ele vai poder ser dividido também, ele não pode ser conceituado, além de ser conceituado, né, em cada disciplina, ele vai ser dividido também para cada disciplina, de acordo com as características deste contexto que ele vai ser usado. Por exemplo, a gente vai ter o tempo biológico, né, que é você nascer, você crescer, amadurecer, reproduzir, depois morrer. Vai ter o tempo geológico, né, que é aquele tempo enorme das escalas, das eras geológicas, né, que a gente usa muito na geografia, na geologia, às vezes na história, por meio da arqueologia, né, para se fazer uma análise de determinado período, né. Sei lá, são vários os tempos. Só que para a história, né, nós vamos fazer o uso dos dois tipos, que é o tempo cronológico, que é aquele tempo contado de forma linear, que a gente usa um relógio, né, o calendário. Ele é bem previsível em medidas exatas, né. A gente vai olhar no relógio, né, é 13 horas e 40 minutos. Ou no calendário, é dia 3 de março de 2015. Então é um tempo exato, o tempo cronológico. Ao contrário do tempo histórico, que não vai ser exato, ele é irregular. Ele vai se relacionar nas transformações ocorridas de forma simultânea nas sociedades humanas. O que quer dizer isso? Simultâneo, de forma simultânea nas sociedades humanas. O tempo histórico ele não vai acontecer por igual no mundo todo. Cada sociedade, né, cada indivíduo, cada povo vai se relacionar com o tempo histórico de uma forma diferente. Por exemplo, o que aconteceu na Europa no século XVII não vai ter acontecido no Brasil da mesma forma. Não vai ter acontecido para os povos nativos na América no geral, né, da mesma forma, dos índios em si, né, dos povos nativos. Quando eu falo povos nativos, estou falando dos que as pessoas costumam chamar de índio, mas não é índio, né, são nativos americanos. Então, o que aconteceu, por exemplo, com os celtas, numa determinada época, não vai ter acontecido com os maias, não vai ter acontecido com os egípcios. Então, o tempo histórico, essas transformações, né, que vão acontecer, elas não vão acontecer para todos ao mesmo tempo. O Renascimento na Itália não vai ter acontecido, por exemplo, da mesma forma na Rússia, que era um país totalmente fechado na época, na China, por exemplo. Então, essas transformações elas vão ocorrer, cada uma à sua maneira, de acordo com a transformação dessa sociedade. O ser humano sempre com auxílio, né, de recursos naturais, as civilizações sempre desenvolveram técnicas para medir o tempo, né? Tem essas técnicas eficazes, como o relógio de sol, que sempre utilizou a sombra, né, que era projetada, a sombra da luz do sol, que projetava, não, a luz do sol que era projetada num objeto, né, e tinha aquela sombra ali que ia determinando o tempo. Então eles começaram a perceber que aquilo ali poderia ser usado para criar, para controlar o tempo, e assim foram criados os primeiros relógios. Cada sociedade vai criar o seu controle do tempo. Com o tempo também por meio da observação de corpos celestes, né, da passagem do dia e da noite, do movimento da Terra de rotação e translação e outros eventos astronômicos que ocorriam com uma certa frequência, eles começaram a nomear e organizar cada período. E assim eles foram criando, né, os primeiros modelos de calendário. Da mesma forma como o tempo, né, cada sociedade foi criando o calendário à sua maneira. Os maias, por exemplo, têm um calendário cíclico. Nós já temos um calendário linear. Atualmente, até o calendário gregoriano, que é o que nós usamos, né, que foi empregado pelo Papa Gregório, alguém está passando com a música lá, ele é o padrão internacional reconhecido. Apesar dele ser esse padrão, apesar de grande parte da sociedade usarem eles, ainda existem outros calendários. A gente vai ter o calendário chinês, o judeu, o muçulmano, né? Porque como o tempo é uma construção cultural, nem todos os povos e países, né, vão realizar essa contagem do tempo de forma igual, de forma similar. Então o calendário ele vai ser usado da maneira como a sociedade tem para contar esse tempo aí, ok? O calendário ocidental, né, que é o calendário gregoriano, esse que a gente usa, tem como referência o nascimento de Jesus, ok? O Yeshua ben Yosef, né? Acho que é assim que se diz, Jesus. Nele não existe um zero. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a contagem de década, século, milênio, a gente vai marcar uma linha divisória no tempo a partir do ano 1. Então, por exemplo, agora a gente não entrou num século novo. O ano de 2020, me desculpa, a gente não entrou numa década nova. O ano de 2020 está marcando o final dessa década que a gente viveu, que começou lá em 2011, né? Agora o próximo vai começar ano que vem. Então a passagem, nós vamos passar para uma nova década só no final do ano. Do dezembro de 2000, no dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021.
Então, só no de 2021 que a gente vai entrar na nova década. Então, para as pessoas que comemoraram e entraram em uma nova década, vocês estavam erradas. Vocês só vão entrar no ano que vem. Ok? De acordo com o tempo ocidental, a não ser que um outro calendário, a não ser que você vai contar o tempo de uma outra cultura. Como eu disse, o tempo é uma construção humana. Então, cada pessoa vai encarar o tempo de uma forma diferente, né? Mesmo que seja meio louca. Nessa linha do tempo, né, ocidental, nós temos como data provável do nascimento de Jesus Cristo esse ano 1. Então, tudo que acontece antes dessa data, ela é organizada de forma crescente, né? Que é do maior para o maior, do menor, né, para o maior. Então, por exemplo, tem o século 1, tem um século 2, tem um ano 1, um ano 2, um ano 3, um ano 4, que vai sair do século, né, nós temos aqui, né, o ano 1, né, o ano que Jesus nasceu, e ele vai crescer, né, e esse vai ser usada a sigla AC, um Azinho minúsculo, né, e o C maiúsculo, que significa antes de Cristo. Então, tudo que tem ali antes daquela linha do ano 1, tudo que vem antes vai ser antes de Cristo e vai ser organizado de forma crescente. Tudo que vem depois vai ser organizado de forma decrescente. Vai ser 1, 2, 3, 4. Aí, por exemplo, quando a gente vai falar, as pessoas têm muita dificuldade de se localizar, como eu falei para vocês, se localizar no tempo, porque elas não entendem muito o que acontece com essa linha do tempo. Por que do nada, não do nada em si, mas por que vieram os europeus e designaram essa data e foram contando o tempo dessa maneira. É uma forma interessante de se estudar. Para os historiadores, alguns historiadores, não todos, gostam dessa linha do tempo eurocêntrica porque facilita os estudos. Só que para outras civilizações ela é um pouco injusta, porque quando você vai estudar é como se o tempo tivesse tudo antes de Cristo não valesse, ou fosse menos importante, ou pertencesse a uma época, sei lá, muito remota. Então, assim, para algumas crianças, quando estão começando a estudar história, até alguns estudantes de ensino médio que vão fazer o Enem, tem muita dificuldade nessa questão do antes de Cristo e do depois de Cristo. Então, para não esquecer, o ano 1 marca a provável data do nascimento de Cristo. Tudo que vem antes vai ser organizado de forma crescente, ou seja, vai crescer do ano 1 para o ano 2, do ano 3, do ano 4, e tudo que vem depois vai ser de forma decrescente, né? Ela vai ir de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é como se fosse o negativo e o positivo da matemática. Então, tudo que acontece antes seria negativo e tudo que acontece depois seria um positivo da escala numérica aí da matemática. Eu não sei se vocês entenderam. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa depois eu explico. É só me mandar mensagem. Eu vou deixar no meu e-mail, é só mandar um e-mail que eu explico isso daí novamente. Essa escala, para quem não entendeu, eu não sei se eu expliquei de uma forma muito confusa, mas é assim que eu tentei explicar de uma maneira mais simples. O estudo através do tempo, o estudo do tempo através da cronologia, né? Cronologia vem da palavra cronos, né? E logia, que significa estudo do tempo, torna possível analisar e compreender esses fenômenos e eventos ao longo da história. Então, por que essa cronologia dessa linha do tempo é interessante, né? Para o historiador? Porque ele consegue analisar e compreender esses fenômenos e eventos que vêm acontecendo. E como ele agrupa ele em uma sequência lógica, em periodização como ele periodiza os processos históricos, né, ele facilita o estudo, porque como eu falei, não tem como ele estudar todos os eventos de uma única vez. Então, ele botando períodos, né, separando esse processo histórico em períodos, é um método que utilizado, né, sendo utilizado ali, ele vai dividir a história da humanidade em certas fases, que vai levar em conta as características em comum de cada tempo. Então, assim, ele vai conseguir analisar ali determinado conjunto de processos históricos que têm características em comum em um determinado tempo. Então, vai facilitar o estudo dele. O modelo empregado nos dias de hoje, ele é eurocêntrico, né? Ele é de acordo com esse calendário cristão, né, que é chamado de calendário gregoriano. Ele define um padrão de período sem levar em consideração diferentes estágios históricos. Por exemplo, ele elimina determinadas coisas que aconteceram em outras sociedades que não eram eurocêntricas. Sabendo que nenhum deles ocorreram em todos os espaços, né, como eu disse para vocês, de uma única vez. Então, o que estava acontecendo, como eu falei, né, na história do século XVIII, não aconteceu da mesma maneira lá na Europa, não estava acontecendo da mesma forma aqui no Brasil, que estava acontecendo da mesma forma na África, né, no continente africano. Então, essa questão esse modelo que é empregado, né, esse modelo eurocêntrico, ele não é o certo.
Ele é usado para facilitar, mas não quer dizer que ele é o único, que ele é o certo, né? O marco significativo, ele é marcado por um marco iniciativo, né? E um final, e que ele tem um significado muito grande. Geralmente esses significados são políticos e militares, né? E ele foi designado para marcar os fatos mais importantes. Assim, nós temos a seguinte periodização da nossa história. A gente vai ter a pré-história, né? Que é aquele período que antecedeu a invenção da escrita, com a duração de aproximadamente uns 5 milhões de anos, mais ou menos, 5 ou 4 milhões de anos, que eu não me lembro agora. É um período dos povos ágrafos, né? Que é falado de pré-letrados. Ele iniciou com os primeiros registros históricos, né? Até o ano de 4.000 a.C., né? Que foi a invenção da escrita, a possível, a provável invenção da escrita. Depois a gente tem a história antiga, né, que ela vai se estender desses 4.000 a.C. até 3.000 a.C., até a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo, né? Como eu falei para vocês, essa periodização, como ela é geralmente feita por eventos políticos e militares, né? Esse evento em si do Império Romano, ele foi um evento político. Então eles colocaram ali como um marco. Temos a história medieval, né? Que ela vai começar assim que tem a queda do Império Romano e vai até o ano de 1453 com a tomada de Constantinopla, que é um outro evento, né, político importante. A história moderna começa com a queda do Império Bizantino e vai até a Revolução Francesa, né, no ano de 1789. E esse período da história moderna é marcado por uma série de transformações que mudou a humanidade no geral. E por último a gente tem a história contemporânea, né, que vem assim, ele tem muitos conflitos, né, tiveram essas grandes guerras mundiais, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né, ela tem início com a Revolução Francesa. Para alguns historiadores ela vai até a queda das Torres Gêmeas e alguns historiadores acham que ela vem até os dias atuais. Vai depender assim do historiador que vai empregar. Eu vou colocar depois mais para frente eu vou falar em si dessa periodização de uma forma, num vídeo só, para me explicar a característica de cada uma delas, né? Vou colocar uma tabelinha para vocês terem, quem quiser botar, sei lá, no caderno. Ter notado que é sempre interessante ter uma tabelinha com essa periodização eurocêntrica. Como eu falei para vocês, por exemplo, quando tinha a Idade Média, para os povos europeus, nem todos, até nisso, né? Dentro da própria Europa, nem todos os povos estavam vivendo na Idade Média. Então, essa periodização ela vai levar em consideração até certos povos como os franceses, os italianos, né, os ingleses que estavam vivendo um período mais próximo. Então, essa periodização ela não vai levar em conta, vai ficar de fora, né, a história das mentalidades, né, determinados fatores históricos, a história de alguns determinados povos. A própria Oriente, né, ele não teve uma periodização dessa forma. Então, como vocês podem ver, o tempo ele é uma coisa muito relativa, muito subjetiva, né? O tempo ele não é uma coisa única, ele não vai ser visto por todas as pessoas de uma forma igual, mas ele não tem um significado único. Recapitulando, o tempo o significado dele vai depender, como ele é multidisciplinar, ele vai dependendo muito do contexto que está sendo usado, né? Para mim, a explicação mais bela do tempo é pela filosofia, né? A filosofia diz que o instante presente, né, por não ter duração precisa, o passado já aconteceu e o futuro ainda não é. O tempo é uma estrutura, né, da relação do sujeito com ele próprio, com o mundo. Então, ela vai depender muito da sensibilidade, né, da sua sensibilidade em decorrer do tempo. Porque, por exemplo, uma pessoa mais velha, ela vai ver o tempo de uma forma diferente de como uma pessoa mais nova. Eu tive uma experiência há pouco tempo em Santa Catarina, dentro de um convento, então o tempo lá era de uma forma diferente. As pessoas do sul veem uma forma diferente do que a gente aqui. Uma pessoa do século XVII, por exemplo, de um tempo que ainda não era tão tecnológico, ela viu um tempo totalmente diferente do que é hoje em dia, né? Hoje em dia o tempo é rápido, é moderno, então assim, as pessoas elas ficam muito presas a redes sociais, então elas acabam perdendo assim muitas coisas que a gente vai deixando passar, né? Então, você tem que aproveitar sempre o seu tempo. Você sempre tem que dar valor. Porque, por exemplo, se você está falando que o seu tempo está passando rápido, é porque talvez a sua visão sobre o tempo não está sendo tão valorizada. Então, você tem que sempre dar importância para o seu tempo. Então, você tem que sempre estar do lado das pessoas que você ama, sempre fazendo aquilo que você ama também. Então, a história é isso. A história é um amor pela vida, né? A
A história, quando a gente estuda o tempo, né, a gente sempre dá valor a ele, a valor à vida, porque o tempo e vida e história são sempre relacionadas entre si. Então, de certa forma, a história é a poesia da vida e a vida é a poesia do tempo, e o tempo é a poesia da história. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar o meu e-mail para, como eu falei para vocês, essa questão da explicação do calendário, se não foi suficiente e vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar, porque geralmente essas dúvidas também me ajudam a estudar, né? Porque, como eu disse para vocês, não tem como historiador estudar tudo de uma vez. Então, quando tem um tema específico, a gente se sente mais motivado, né? Todo historiador, todo professor se sente mais motivado a estudar, não só por si, mas por contribuir para a sociedade, né? O historiador sempre tem isso, né? Como o ser humano sempre é foco de estudo dele, ele sempre tem essa coisa, essa paixão de saciar a mente humana de conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado e, como eu disse, valorizem o tempo de vocês.